Existem temas que são muito importantes, não só para os judeus, mas principalmente para os católicos. Porque nem judeus e nem católicos, se nós falarmos de um movimento global, conhecem profundamente a sua história. Então, quando nós temos a possibilidade de conversar com um professor universitário especializado em história das religiões, nós sabemos que estamos fazendo um bem a você que está nos assistindo. É por isso que eu trouxe aqui hoje o Daniel Juste, e a quem saúdo agradecendo a presença e dizendo que eu tenho certeza que você vai beber da sabedoria dele. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem, Ronaldo, amigos, telespectadores que estão aí acompanhando o programa. Um excelente espaço para debate, para discussões, trocas de ideias. Acredito que nesse programa a gente vai poder, ao longo do debate, aí, contribuir com um pensamento mais crítico. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, saiba como árabes se tornaram palestinos. Descubra o terrorismo contra judeus antes da criação de Israel. Polacas, a prostituição judaica na virada do século XIX e nos mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Oriente Médio, domínio romano, judeus tendo perdido sua liberdade, sua autonomia e principalmente a sua condição de Estado livre, aparecem os salvadores. Um deles que chegou até os nossos dias se chama Jesus. Qual era o ambiente daquele momento histórico em que Jesus foi guindado a uma posição de debatedor relativo às circunstâncias daquele momento no Oriente Médio? Bom, Ronaldo, esse é um tema que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, situar esse ambiente, esse contexto que a gente está falando do chamado Antigo Oriente Próximo. Se estamos falando de um judaísmo do primeiro século, nós estamos falando ali de um ambiente de profunda dominação romana, leia-se profunda dominação política, mas principalmente econômica. Essa dominação que, de alguma maneira, exaure essa população que é dominada e que é, por conta disso, produto de inúmeras convulsões sociais. Curiosamente, se nós trouxermos a situação que ocorre em qualquer nação organizada de corrupção ao longo do tempo de volta e chegarmos àquele momento, você tem alguma dúvida de que o Império Romano corrompia setores da sociedade? Nenhuma dúvida. Não há que se duvidar que uma estrutura imperial profundamente hierarquizada, que funciona às bases de patronagem, é um conceito, né, que nós usamos para trabalhar essa sociedade romana, onde o imperador é patrono de todos. E abaixo dessa hierarquia de imperador, você tem patronos e clientes. E um devendo favores a outros, uns comprando favores de outros. Essa sociedade profundamente hierarquizada, profundamente corrompida nesse sentido, sem dúvida nenhuma, passa por essa questão que você levantou, sim. Bom, então dando sequência, seja lá o que tiver acontecido naquele momento, se houve alguma participação de quem quer que seja, necessariamente, se não fosse romano, eventualmente poderia ter sido alguém comprado. E aí, história, diria um autor que eu gosto muito, Carlo Ginzburg, história é a ciência do particular. Então, as generalizações são um pouco perigosas para a nossa seara. Então, eu acho que, em alguma medida, nós temos que observar esses fenômenos históricos, palpavelmente falando, com os critérios científicos disponíveis, para que nessas particularidades a gente identifique esses elementos. O conceito geral, o quadro geral está dado. Um império, uma sociedade profundamente hierarquizada, dominando a bacia mediterrânea e operando nas bases desses conceitos que a gente já mencionou, de corrupção, de uma economia bastante voltada para esses interesses imperiais. Quem é pobre numa sociedade dessa natureza e quem não é dominador, é dominado. Sim. Além dos pobres dominados, existem também outras categorias sociais de remediados e elite daquele povo dominado
também à mercê do dominador. Qual era o quadro do aparecimento de contestações e contestadores contra o Império Romano? Esse cenário que você trouxe é muito interessante, porque nos dá a possibilidade de situar com alguma precisão histórica esse movimento chamado messiânico, ou, no plural, como é melhor a gente falar, os movimentos messiânicos nesse sentido. Nesse contexto dessa Judéia dominada pelo Império Romano, fruto dessa exploração, dessa intensa dominação que a gente já mencionou, aparecem muitos candidatos a alguns contestarem essa dominação imperial, outros para aderirem a isso. Não é difícil encontrar elites locais que estão a serviço desse domínio imperial. Bem como também é muito fácil encontrar registros históricos de movimentos contestatórios. E sem dúvida nenhuma, Jesus fazia parte de um desses movimentos. E aproveitando a forma como você colocou a questão, que foi muito precisa, Jesus ele está presente em um movimento essencialmente de uma camada mais pobre dessa sociedade. Como é que você, ou melhor, não é como é a que você atribui essa viagem de 2000 anos de uma história e de uma pessoa? O que diferenciou essa história e essa pessoa de qualquer outra circunstância que tenha acontecido até então e também posteriormente? Porque, como o Pelé, por exemplo, que eu costumo citar, porque o Pelé mostrou aí em campo o que fez. Será que Jesus também mostrou, e com tão pouca comunicação como naquela época? Qual a explicação que se dá a isso? Ronaldo, eu respondo essa pergunta com duas ideias. A primeira ideia tem a ver, eu vou começar pela segunda, que eu acho que não está necessariamente nessa ordem, mas a segunda, eu acho que há uma expansão após a morte de Jesus. Eu já quero deixar de imediato como pressuposto que o projeto de Jesus morre com ele na cruz. Então, o que Jesus pensou... O projeto que você escuta hoje na Basílica de São Pedro não tem nada a ver com o projeto de Jesus? Não, absolutamente. Então qual era o projeto de Jesus? E essa é a segunda questão. A primeira resposta é isso. Só para finalizar a segunda resposta, para essa sua pergunta, o projeto de Jesus morre na cruz. A partir daí, há um intervalo. Esse intervalo, há um silêncio completo sobre isso. E ali, coisa de 20, 30 anos depois, começam a aparecer os primeiros escritos, os primeiros documentos que vão dar conta de recuperar esse movimento de Jesus e inaugurar aquilo que a gente vai conhecer como cristianismo lá pelo terceiro, quarto século em diante, até os nossos dias. E por que esse movimento surge? Qual a ligação desse movimento com a realidade de Jesus? E aí que está, aí voltando àquele primeiro argumento para responder por que Jesus ganhou tanta notoriedade. O projeto dele, chamado em termos gerais de Reino de Deus, esse Reino de Deus, nomeado por autores que escreveram esses documentos que nós conhecemos como Novo Testamento, que é um nome ruim de se usar, porque pressupõe-se que toda a literatura e cultura judaica passou. Então há a necessidade de uma nova aliança. É um termo ruim. Eu diria que é um material chamado cristão que aparece para dar conta dessa realidade. E esse material, ele de fala grega, né? Os autores ali são completamente helenizados, e eles vão dar conta desse reino, dessa basileia, né? de Deus, inaugurado por Jesus. Esse é um reino numa sociedade profundamente hierarquizada, numa sociedade profundamente corrompida, profundamente elitizada, como a gente já desenhou esse quadro juntos aqui. Jesus aparece como um sujeito dessas camadas populares, um sujeito pobre e que se relaciona com essas pessoas das mais diferentes esferas sociais. Especialmente dá visibilidade àquilo que as traduções modernas colocam como pobres. O termo ainda é mais forte, são miseráveis. O termo grego pitokoi, os miseráveis, ou pitokos no singular, miserável, são com essas pessoas que Jesus anda. Jesus está em algum momento sumido, os discípulos não sabem onde ele está e vão procurá-lo. Isso está narrado em um dos evangelhos chamado Lucas, atribuído a Lucas. Que pode ser mentira.
Pode ser uma Pode criação ser uma invenção, literária. uma criação literária. Mas nós temos alguns argumentos científicos e historiográficos bem seguros para delimitar quais são os episódios provavelmente históricos e os que são absolutamente não históricos. Essa vinculação de Jesus com esse ambiente é certamente uma questão que a controvérsia é pequena. Jesus, de fato, andou nessas camadas populares. Um camponês, né, de uma família bastante pobre. Ele andou na turma dele. Sim, sim. Ele andou com as pessoas da turma dele. Mas também transitou em algumas esferas, em altas elites políticas, em altas elites sacerdotais. E qual é a possibilidade, não é de comprovação, mas de percepção objetiva dessa questão? Sim, a questão que se coloca é que Jesus ele está propondo um projeto, esse chamado Reino de Deus, que nós não temos muita clareza. Quais são as elites com quem ele se comunicava? Sem dúvida que dentro do seu projeto, em algum momento, as elites judaicas, ele tem certo diálogo e tem certo trânsito com essas elites. E onde é que se vê? Que gente era essa? Com quem ele conversava? O que ficou disso? Pessoas... Ou isso é uma ideia, uma possibilidade que não se sabe se é verdadeiro ou não? É uma hipótese. Uma hipótese. Né? É uma hipótese. Nós falamos nesse campo das hipóteses. Temos como emitir discursos plausíveis, né? Tá bom, mas eu não estou em busca de discurso plausível. E aí é que eu quero ver onde é que você pode me ajudar. Sim. Oriente Médio ocupado pelo Império Romano, ou bacia mediterrânea, como você quiser, porque o Oriente Médio é um pedaço dessa bacia mediterrânea. Sim. Vários salvadores da pátria aparecem nos povos, dentre os povos, no seio dos povos conquistados. E um desses vem lá de trás até hoje. Sim. E você me diz que durante 30 ou 40 anos houve um interregno de informações. Sim. E a partir de um determinado momento, quem começou a escrever foi gente que não participou da turma do cara. Exatamente. Então, meu amigo, eu não consigo acreditar nisso, nem nada disso. Sim. E eu pergunto a você como eu devo me posicionar. O primeiro autor que começa a falar sobre isso é Paulo. Paulo, ali no final dos anos 40 e meados dos anos 50, é o período onde o Paulo, personagem histórico, produz os seus textos. Então, Paulo está ali, ele já parte do Jesus morto e ressuscitado. É dali que ele parte. Ele não tem muito compromisso com a vida histórica desse Jesus. Para ele, a discussão já é um Deus que interviu na história e mandou E ele alguém. Nessa faixa de 50 anos, o Paulo. Por volta dos anos 50. Então nós Sim. temos aí cerca de 20, 30 anos após a morte de Jesus. Mas ele deveria ser mais ou menos da mesma faixa etária de Jesus, provavelmente. Pelo que se imagina. A gente costuma colocar como uma segunda geração. Paulo já era uma segunda geração. Já não teve contato com Jesus. Testemunho ocular muito difícil. Então, pior ainda, Muito porque difícil. o camarada um dia acordou e resolveu Mas essa é a questão, Ronaldo. criar uma tese. Sim. E como é que ele conseguiu vender essa tese? E qual foi o incenso dessa tese? Sim, nós estamos Ou falando, seja, como é que esse balão levantou? Nós estamos falando de uma cultura onde a forma de se narrar, ela não é uma história como nós conhecemos hoje, né? Essa história científica. Então, os elementos que são ali colocados, eles estão muito mais preocupados com um sentido da história do que com a veracidade desses acontecimentos. É claro que se nós partíssemos do pressuposto daquilo que é escrito para o caso cristão, ele carece de fundamentos de verdade, de realidade, nós teríamos problemas também em legitimar toda a documentação antiga que chegou até nós. Mas eu não vejo que seja problema você negar qualquer coisa que exista por aí, Sim. desde que não consiga se provar. Eu vou dizer uma coisa a você, eu fui ao Monte Sinai. Sim. Você conhece o Monte Sinai? Já ouviu Não. falar dele? Mas você Já sabe ouvi o que falar, que é. mas nunca fui. Monte Sinai é aquele monte lá em que Moisés desceu, conversou com Deus, desceu de lá, jogou as tábuas da lei em cima do bezerro. Ninguém sabe onde é o Monte Sinai. É uma cordilheira com vários picos. Onde é que é o Monte Sinai? Ninguém sabe. Então, só para terminar, eu não estou aqui para afirmar ou negar coisa nenhuma. Mas fica muito difícil de acreditar em qualquer uma dessas conversas, cara. Entendeu? Sim. É uma questão só para quem tem fé. De fato... E o problema, só para terminar, e aí você falar o que você quiser, eu vou te ouvir, o problema é que o sujeito que tem fé, ele quer impor a fé que ele tem aos outros, o que é muito ruim. Seja ele católico, judeu,
protestante, babalaô, enfim, afrosincrético, enfim, é isso. Sim. Ali eu acho que é uma questão dessa documentação, de fato, nós estamos falando de fé, né? A construção desse Jesus passa por elementos de fé, passa por acreditar de que ele de fato era o Filho de Deus e que de fato tinha uma missão para cumprir na Terra. Isso não exclui o elemento histórico, né? Há critérios de plausibilidade. Até porque todos nós somos filhos de Deus. Sim. E temos uma missão a cumprir na Terra. Ou Exatamente. seja, Exatamente. ele não cumpriu missão nenhuma, pessoalmente. Não se sabe se ele existiu ou não. O que ele falou foi escrito 30, 40, 50 anos depois por outras pessoas que não viveram ao lado dele. E a gente fica com muita dificuldade para aceitar a possibilidade dessa coisa ter existido. Mas isso, de fato, existiu porque existe. Não é nem uma questão de ver o passado. É que ele existe aí no coração e na cabeça de milhões de pessoas no mundo inteiro. Eu não consegui entender de onde que isso partiu para essa balonagem, vamos dizer assim. Como é que esse negócio disparou? Só para ressaltar também que há registros históricos fora daquilo que a gente conhece como Bíblia cristã ou Novo Testamento. Há registros também, Flávio Josefo, por exemplo, um historiador judeu. É uma pessoa que não se confia, a comunidade judaica intelectual não confia no que ele escreveu. A comunidade judaica científica tem dúvidas. Sim. Porque ele era um cara renegado, ele era um cara que tinha relações com o poder, o império que dava facilidade de vida a ele, que oferecia benesses a ele, levava ele para lá, para cá, ele ia a Roma, voltava, ia para aqui, ia para ali. E também não viu a figura, escreveu sobre alguma coisa que ouviu falar. Nesse sentido, que eu falo dos critérios, enquanto historiadores, que nós podemos falar dessa possível existência de Jesus, ou até argumentar de que fato existiu. O critério chama critério da múltipla atestação. Ou seja, se você tem 2 ou mais autores que falam de uma mesma história, que nunca se conheceram, nunca se leram, mas que contam ou falam algo sobre essa personagem, a probabilidade de ter existido é grande. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Daniel Juste. O nosso papo é Oriente Médio, Jesus, Roma, de 2000 anos atrás. Não saia daí porque esse papo é bom. Daniel, múltipla atestação significa que 2 pessoas ou mais escreveram sobre o mesmo tema sem se conhecerem. Mas você não pode contar para uma pessoa e para mim a mesma história, essa pessoa longe de mim e eu longe dessa pessoa, eu não a conheço nem ele me conhece, mas nós 2 conhecemos você? Sem dúvida. Então o que quer dizer múltipla atestação? Absolutamente nada que se possa confiar cegamente. Esse é um dos critérios que se usa para falar dessa, não só de Jesus, mas de qualquer personagem, de qualquer assunto. Sem dúvida. A grande questão que está aí colocada é que nós temos dois tipos de conhecimento. O conhecimento científico, que nós somos tributários do século XVIII, quando se inaugura a ciência moderna e se exclui qualquer discurso metafísico para se depreender essa realidade. Esse é um tipo de conhecimento tipicamente concreto, palpável, que nós temos condição com as nossas possibilidades de depreendê-lo. E um segundo, que em momento algum da história ele foi excluído, que é o da fé. Esse é o conhecimento subjetivo, é um conhecimento que não demanda provas. A fé que demanda provas, ela é tudo menos fé. Então, a fé, ela não demanda essas provas. E é exatamente esse critério, esse argumento de fé, combinado com alguns elementos históricos, é que fizeram, como você mencionou aí, esse balão chamado Jesus subir e ganhar esses contornos. Esse anel é mágico. Sim. Eu vou te dar o anel, você vai esfregá-lo e vai fazer um pedido, porque esse anel me atende. Todos os meus pedidos são atendidos por este anel. Quando eu quero que o Flamengo faça um gol, eu esfrego esse anel e faço um pedido. Aí você coloca esse anel no dedo e você esfrega o anel, esfrega o anel, esfrega o anel e não consegue realizar os seus pedidos e volta a mim. E eu te digo, olha, você não tem tanta fé. E é por isso que você não consegue resolver fazer o anel que eu te dei, resolver aliviar suas dores, solucionar as suas dificuldades. Na verdade, eu te domino com o anel
porque você tem que vir a mim conversar sobre o anel. E o anel é uma brincadeira, uma falácia, uma conversa fiada, porque eu mesmo sei que esse anel não resolve nada, não faz benesse a ninguém, ele apenas serve de enfeite no meu dedo, porque eu sou uma pessoa vaidosa. E de repente eu aí peço a você para começar a beijar esse anel. E se ajoelhar na minha frente, beijando o anel e olhando para cima, e quem sabe, com a tua fé crescendo, você vai conseguir a tua benesse. Mas se você não conseguir, nós vamos arrumar um lugar para você, mesmo com todos os teus problemas, lá no céu, porque quando você chegar ao céu, você vai ser beneficiado. Por que eu tenho que acreditar nessa história e o que isso traz de bom para mim? Nesse sentido, eu acho que a gente está caminhando para um debate, para uma discussão em torno do sentimento religioso. Ou aquilo que Aristóteles, desde Aristóteles na Grécia Clássica, já falava desse sentimento, dessa abertura ao transcendente, que é uma faculdade humana. Todos os seres humanos têm essa abertura ao transcendente. E a experiência humana, boa parte dela é a busca por um sentido. E em algum momento, a existência histórica desse Jesus trouxe o sentido para essas pessoas. Esse sentido, claro, ele vai sendo alterado e modificado por cada autor que produziu textos que mencionava esse Jesus. Ele foi sendo modificado e alterado por cada autor que retrabalhou essas tradições, tendo em vista o contexto A, B ou C, seja ele de dominação, como você bem ilustrou, seja ele um contexto de pura adoração, veneração, seja ele o contexto que for. Esse sentimento, ele acaba sendo refém de interesses específicos em momentos históricos específicos, mas o sentimento está lá. Muito bem. Constantino, o imperador romano, num determinado momento histórico, resolveu adotar essa prática religiosa que ele modificou, correto? Só um pequeno detalhe, Pode fechar. Porque historiador um pouco mais detalhista. implicante. Tá, não, é implicante, está correto, vamos lá. Constantino, ele tornou lícita a religião, né? Como se ele tivesse autorizado os cristãos, não são mais perseguidos, eles estão autorizados a professar a sua experiência. Foi Teodósio que tornou oficial. Teodósio tornou oficial a religião e Constantino, além de permitir, adotou. Sim. E modificou. Sim. Através do Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia. Então explica o que foi isso. O Concílio de Nicéia é no ano 325 da nossa era. É uma data onde se marca um encontro entre diversos bispos, né, de regiões do Mediterrâneo, em que eles vão discutir questões relativas à formação desse cristianismo. Há quanto tempo já o cristianismo era a religião do Estado? Aí o que acontece é que ele só vai se tornar a religião oficial do Estado pouco tempo depois. Após? Pouco tempo depois. Nicéia é o momento histórico em que se define, na minha leitura... Você acredita que Nicéia possa ter sido uma preparação governamental para a adoção da religião? Olha, Ronaldo, é possível. Uma montagem? É possível, mas... Uma montagem e adequação às necessidades do Império? Eu diria que é possível, mas não diria que é decisivo. Porque Nicéia não começa do nada e nem as suas decisões, a partir daquele exato momento, ganham uma repercussão imediata. Se nós estamos falando de 325, século IV, portanto, nós já temos aí, pelo menos, 150 a 200 anos de pessoas refletindo a respeito dessas ideias cristãs. Vou dar um exemplo. Isso que nós chamamos de Novo Testamento, que na ordem canônica vai de Mateus a Apocalipse, isso já está sendo discutido a partir do ano 130, com Papias, que é o primeiro a pensar uma ideia de se ler esses documentos de forma conjunta. Veja, nós temos evangelhos sendo produzidos a partir do ano 70 até mais ou menos o ano 90, 100, se a gente recuar mais o evangelho de João, e já no ano 130 há um sujeito pensando de que eles podem ser lidos conjuntamente, uma vez que eles falam da história de Jesus. E isso vai se desdobrando no século II, no século III, até chegar no século IV. Em Nicéia, quando se fecha esse cânon chamado Novo Testamento, ele já vem como fruto de reflexões e discussões há pelo menos 100, 150 anos. Então é a consolidação desse momento. O fato da religião cristã ter se tornado oficial do Império
não é um ato político decidido momentaneamente. É uma série de conjunturas que vão sendo analisadas e que vão se formando para se tornar, de fato, uma religião oficial. Qual é a data de Teodósio, qual é a data de Constantino e o Concílio de Nicéia no meio? Eles estão muito próximos nesse sentido, né? O ano exato, preciso, me escapa, mas eles estão muito próximos no sentido de que compõem uma tradição daquilo que, na minha leitura, é a consolidação dogmática. Portanto, se ela é dogmática, ela é inequívoca, incontestável, e a contestação para ela é a perseguição, é o exílio, é a morte. Então, esse é o momento decisivo de formação desse cristianismo. É nesse momento que nós podemos falar de um cristianismo ortodoxo. Tem uma coisa pior. Por que uma religião precisa ser hegemônica aos olhos dos seus líderes e aos olhos do Estado ao qual ela pertence? Aí acho que a gente está falando de duas questões. Uma é a questão política, né, de dominação. É disso que eu estou falando. Eu só estou falando dessa questão. De ampliação de territórios. Eu acho que essa questão, ela passa necessariamente por você conformar uma realidade de dominação imperial, de dominação política, né, que você consiga, de alguma forma, aglutinar o maior número de pessoas para que aquela realidade, pensada por uma ínfima parcela de pessoas, ela ganhe mais corpo e ganhe mais sentido. Curiosamente, é muito estranha essa história, porque, como eu digo a você, ela é baseada numa pessoa. E uma pessoa que pode ter sido criada, pode não ter sido, mas pode ter sido, ninguém sabe. E, como você diz, 200 anos de raciocínio sobre um tema sistematicamente debatido e discutido, pode levar esse tema efetivamente a um alargamento e a uma exposição muito grande. E eu pergunto a você, qual a motivação? Por quê? Temos, a partir do terceiro século, muitas imagens que são imagens desenhadas, pintadas, para narrar alguns fatos, por exemplo, sobre Jesus, sobre Paulo. Você mencionava aí da criação de personagens. Falemos então de Paulo, por exemplo. Paulo é um personagem certamente histórico. Nesse sentido, Paulo... Quando você diz histórico, verdadeiro. Sim. Ou só imaginário. Não, nós temos condições de dizer provar que Paulo... ele existiu, temos condições como ser humano de carne e osso. Temos condições de dizer isso, né? Tá. Paulo é um sujeito absolutamente fantástico. Porque, para esse documento que nós conhecemos como Novo Testamento, há 3 Paulos. Isso é o curioso. Há o Paulo das cartas autênticas, ou seja, que ele mesmo escreve, né? São 7 no total, por volta dos anos 40, 50. Há um segundo Paulo, que é aquele desenhado por o que nós chamamos de deuteropaulinas ou pseudopaulinas. São cartas produzidas que são atribuídas a Paulo, são 6 no total, que são atribuídas a ele como argumento de autoridade, mas que não passaram pela mão de Paulo. Isso você consegue diferenciar bem pela crítica literária, enfim, por uma série de critérios você sabe que não é de Paulo. E há um terceiro Paulo, esse Paulo presente em Atos. Esse Paulo que é construído em Atos, ele é diferente de qualquer um que foi trabalhado nessa documentação neotestamentária. Quem é o Paulo de Atos e o que significa essa Paulo de diferença? Atos é um mago, é um poderosíssimo mago. É aquele que cura, é aquele que faz coisas miraculosas. Paulo, por exemplo, chega no Chipre. Ao chegar no Chipre, ele vai conversar com o procônsul. E esse procônsul tem um mago a serviço dele, que é o seu conselheiro, que fala das suas experiências religiosas, políticas. E Paulo, ao conversar com esse procônsul, ele está falando sobre a ideia de se conceber um Jesus como de fato sendo uma figura interessante para se pensar uma experiência religiosa. E o mago intervém. Sentindo que o seu prestígio está em jogo, intervém. Paulo para de conversar com o procônsul, fixa o olhar no mago e esse mago fica cego, absolutamente cego. Esse Paulo é o mesmo... Você acredita nisso, como pessoa? Você acredita nisso? Eu, sujeito. É você, isso, sujeito. Essa é uma criação literária de Lucas, atribuído a Lucas, esse texto é anônimo, mas é atribuído a Lucas. É uma criação literária porque nessa bacia mediterrânea, de fala grega, que conhece a literatura, esse autor conhece a literatura grega,
e ele quer contar uma história do que vem a ser esse movimento cristão. Esse autor de Atos está já no 2º século. Então ele quer contar, construir heróis nessa narrativa de Atos. E ao construir isso, há a necessidade de se vincular esse elemento mágico, esse elemento fantástico na pessoa de Paulo. Isso dá credibilidade. Seria mais ou menos o que o Walt Disney fez com Peter Pan, por exemplo. Guardado as proporções, é um processo de fantasioso, de mágico, de maravilhoso, aquilo que excede o entendimento. Paulo tem esse poder, é o chamado homem divino, que igual a ele, como Atos construiu, tem tantos outros deuses e tantos outros imperadores, inclusive, que são lidos como homens divinos, que têm dentro de si uma natureza divina, e essa natureza divina faz com que eles sejam dignos de crédito, de valor e tudo mais. Existe hoje um programa de televisão que não tem nada a ver com o que você está dizendo, mas a gente pode encontrar um ângulo aí de equilíbrio entre essas duas questões. Porque eu acredito que não se cria coisa nenhuma. As coisas vão se repetindo. Obviamente com mais sofisticação ou menos, de acordo com a época, com as condições e com as características de quem está na produção. Esse programa trata dos super-homens, ou melhor, homens com superpoderes. Uma pessoa como nós dois, por exemplo, tem um braço, outro braço, uma perna, outra perna, uma cabeça, e que puxa um caminhão de 6 toneladas, agarrado nos dentes. E o sujeito vai lá e puxa aquilo ali. Isso não quer dizer que ele seja Deus, quer dizer que ele tenha uma superestrutura física construída pela experiência de ser humano que ele tem. Qual é a ligação que você vê entre esse fato que eu estou narrando para você e essas invenções ou materializações de situações que podem não ter acontecido? De novo, a gente está falando aí de uma experiência que excede um pouco essa nossa racionalidade. Ou seja, quando você vincula a determinadas pessoas poderes extraordinários, nesse sentido desses poderes extraordinários sendo colocados para eles, essas pessoas ganham uma notoriedade maior. Eles ganham uma respeitabilidade maior. E assim são, por exemplo, com os santos canonizados. A categoria de santo canonizado, que a Igreja Católica assumiu durante um bom tempo e assume até hoje, nada mais é do que a mesma leitura de um homem divino da antiguidade. É aquele dotado de poderes especiais que vem de Deus e que, portanto, ele é alguém que se cuide, que se deva venerar de alguma medida. São esses homens, inclusive, que são os responsáveis por aglutinar setores mais distantes de grandes centros religiosos. Uma vez que você tem, invariavelmente, esses santos canonizados são locais, e para cada localidade você tem a crença em um específico. Então, a criação dessas personagens divinas aglutina. Então, traz a crença dessas pessoas em algo para aquilo que ele aponta. Então, um santo não tem um fim em si mesmo. Ele tem um fim muito para além dele, que é Deus. Então, você consegue aglutinar essas pessoas. E, para além dessa experiência, você tem também a figura do gênio na nossa sociedade. O que é o gênio? O que é, por acaso, um Mozart, um Shakespeare? Esse tem atributos divinos também, no sentido de conseguir reunir e congregar uma série de dons e de facilidade, de faculdades, para nos tirar dessa experiência nua, concreta, fria, e nos conferir sentido dessa natureza. Há bons textos que vinculam a ideia de Hitler ser lido como um homem divino, de se entender como um sujeito que foi capaz de aglutinar diversas experiências nesse sentido para ter a projeção que teve num Estado alemão, que não foi colocado à força. Em dado momento, a presença dele foi demandada. Então, ele também é possível se ler essa personagem dessa maneira. Então, estamos falando de um campo da irracionalidade, estamos falando de um campo da fé, da crença em algo, o que necessariamente não tem averiguação concreta e palpável. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Daniel Juste, que é professor de História, pesquisador, que sabe bastante sobre o período de Jesus na Bacia Mediterrânea, sobre as religiões, porque é a área em que ele se envolve. E nós já voltamos, porque o papo é quente e vamos concluir no terceiro bloco. Já voltamos. Ô Daniel, vamos falar agora de opressão
de totalitarismo, de império e de obrigação pela perseguição da sequência de uma liderança religiosa, de um Deus, de uma divindade ou de uma prática. Conta o que foi o Império Romano a partir da sua assunção como católico apostólico romano. Aí a gente precisa pensar que a ideia de católico apostólico romano é uma grandeza histórica do século XII já, né? Então, quando há o cisma Oriente-Ocidente, aí nós podemos falar de uma igreja católica, né, apostólica romana, por oposição àquela igreja oriental. Até então, nesse momento originário que a gente tem se ocupado aqui hoje no debate... Antes disso, fala o que foi Bizâncio, que foi a igreja oriental. Sim. Qual é a importância de Bizâncio anteriormente ao catolicismo praticado até hoje no mundo? O que foi Bizâncio na história do catolicismo? É uma experiência distinta, né? E que ali vai redundar naquilo que a gente conhece como a igreja ortodoxa, né? A Europa se torna um lugar privilegiado para os cristãos. Os cristãos vão buscar esse espaço na Europa. O Oriente, o cristão já não está mais pensando naquilo, né? O cristão já está voltando os seus olhos para a Europa e fazendo aquilo ali a sua terra, o seu local, e nessa ideia que a gente tem conversado de domínio imperial, de fronteiras, transformar aquilo ali nas legítimas fronteiras de um império cristão ocidental, que é o que nós conhecemos hoje. Portanto, é um projeto que funcionou, que deu certo. Às custas, nós sabemos de quê, né, de tantos problemas, tantas mazelas históricas aí, mas esse projeto funcionou. E eu acho que o que está permeando toda a nossa conversa, desde o início até agora, é essa demarcação de fronteiras. Se nós estamos falando da experiência de uma primeira documentação histórica, teológica, sendo produzida em contexto de primeiro e segundo século, se avançamos um pouco para Nicéia, se pensamos aí toda uma tradição do quarto século até o 11º, 12º, e um outro recorte dali em diante, nós estamos pensando em demarcação de fronteiras. Demarcar fronteiras significa ocupar espaços que a priori não são seus, significa legitimar identidades, forjar identidades, e essas identidades, ao serem forjadas, legitimadas, e essas fronteiras impostas, sem dúvida nenhuma que muita gente vai ficar excluída dessa fronteira aí. Tal qual Jesus, no seu projeto original, estava excluído. A ideia de um Jesus histórico, da sua vivência histórica, é estar à margem de um império e à margem desse império propor uma via alternativa, onde a justiça, a igualdade, o cuidado, o respeito, eles estão colocados. Nesse sentido, a tradição cristã se afastou. Por isso nós falamos que o projeto de Jesus morreu com ele na cruz. Qual é a diferença, na sua opinião, de Hitler para Constantino, por exemplo? Ali eu acho que há uma diferença porque, para o historiador, dizem, né, uma brincadeira, que o pecado imperdoável do historiador é o anacronismo. Eu tenho algumas dificuldades em colocar em paralelo esses dois líderes e estabelecer o que nós podemos, com segurança, afirmar que eles fizeram foi o produto de uma mesma ideia. Eu diria para você, Ronaldo, e os amigos que estão aqui com a gente, eu diria que Constantino ele está imerso num momento de definição de identidades, demarcação de fronteiras. E esses processos que vão redundar depois, uma vez Nicéia estabelecendo as suas doutrinas e os seus parâmetros, aqueles que são dissidentes e diferentes são silenciados, seja pela exclusão, seja pela morte. Essa minha fala faz parecer muito semelhante ao que Hitler produziu nos tempos modernos. Mas eu diria que há uma especificidade no caso de Hitler, que nós estamos num período moderno onde há a necessidade da classificação, a necessidade de se ordenar as coisas. Então você ordena etnias, você ordena espaços, territórios, fronteiras. E aí, nesse processo de ordenação, você tem um ambivalente. Você tem aquele que não se encaixa em nenhuma categoria. E, por excelência, o judeu é essa categoria do ambivalente. Temos aí a diáspora, ou as diásporas, né, que tornaram esse povo não só espalhado, mas multifacetado. E, em algum momento,
ele é inclassificável. Você não consegue, você no caso o Estado moderno, a experiência moderna de Hitler, não consegue classificá-lo. Eu vou te colocar uma frase que eu gostaria que você analisasse para nós. Se os judeus fossem tudo o que dizem que os judeus são, eles seriam o que Hitler foi e não o que Hitler fez com eles. Ou seja, se os judeus fossem o que desde Roma se diz que eles são, eles seriam algozes e não vítimas ao longo da história. Ou seja, a própria condição de sofrimento judaico comprova a mentira que se lança sobre os judeus há mais de 2000 anos. E você acredita nisso? Sem dúvida, Ronaldo, que é uma etnia marcada pelas perseguições e é uma etnia que sofreu uma profunda experiência de desamparo e de dizimação por conta da sustentação de uma ideia produzida nesses primeiros séculos da nossa era, sem dúvida alguma. Eu acredito que essa ideia de se definir o judeu passa muito pela teologia e passa muito pelo discurso cristão de autoafirmação. De novo, a gente está sintonizado nesse mesmo assunto de demarcação de fronteiras, porque esse cristianismo, ao se distanciar um pouco do judaísmo, já começamos aí, que o primeiro processo de distanciamento desse judaísmo passa necessariamente pela criação da figura de Judas, que não é uma personagem histórica. É a leitura de um povo que é responsável, portanto, elimina Roma da jogada, mas é o responsável pela morte daquele que seria Deus, o Filho de Deus, que veio trazer a paz, a salvação. Então, desse momento em diante, nós temos aí a definição, por contraste, daquilo que é mal, daquilo que é ruim. Como se dá essa definição? Eu que sou cristão, que sou descendente espiritual de Jesus, sou bom, pacífico. Há que se lembrar, estamos vivendo aí um pouco desse conflito Palestina, Israel. O cristão é o último que deveria entrar nessa história, porque sobre a paz o cristão não tem nada a dizer, absolutamente. Qualquer livro de história, por mais fraco que seja, vai te mostrar, episódio por episódio, o cristão não tem nada a dizer sobre paz. Então, nesse sentido, a autodefinição do que é ser cristão passa necessariamente pela estigmatização do outro. Você conhece algum povo que tem alguma coisa a dizer sobre paz? Eu não conheço. Esse é o grande momento em que a gente pode falar desse projeto de Jesus. Esse projeto de Jesus, chamado Reino de Deus, é uma resistência pacífica. É uma resistência que, diante de toda essa convulsão social, diz o seguinte: olha, enquanto não aprendermos a respeitar, a ser iguais, a tratar-nos com igualdade, a gente não vai conhecer nenhuma experiência transcendental nesse sentido. Então, essa experiência do excessivamente humano, do excessivamente cuidadoso com o outro, com o próximo, que é o objeto do seu amor, que deve ser, essa talvez seja uma das grandes mensagens que foi deixado por essa personagem histórica chamada Jesus, essa é a grande contribuição. E uma contribuição tão importante que não é praticada sequer por um mísero ser humano. Ela foi esquecida, Ronaldo. Ela foi esquecida, mas temos que lembrar que nós temos aí por esse país afora, no cotidiano, encontramos pessoas que lutam nesse sentido. Que são os super-homens, os superpoderosos. Que trabalham nesse sentido. São pouquíssimos. São pouquíssimos. No mundo de conturbações Você vê, por exemplo, que curioso a gente mencionar como exemplo um movimento chamado Toca de Assis. Isso é um movimento interessante. Esse movimento é um movimento de origem católica, mas que reage ao franciscanismo. E aí o mais incauto, o mais desinformado, pensaria, bom, mas como reagir ao franciscanismo? Um movimento que tem o voto de pobreza, que desfaz-se de si mesmo em função do outro. Quer dizer, você vê o franciscanismo como um dos braços religiosos que tem um dos grandes poderes econômicos dentro da igreja. E esse movimento chamado Toca de Assis reage a isso. Bom, isso está distante daquilo que nós acreditamos como princípio fundamental. Então, esses aderentes têm a roupa do corpo, não têm lugar para morar, não têm onde ficar e vagam pelas ruas. Circulando pelas ruas do Rio de Janeiro e de outras cidades, você vai encontrá-los. Eles estão caminhando por essas ruas e estão cuidando de pessoas, mendigos, doentes, pobres. Então, há, de fato,
essa permanência, a gente falava sobre essa permanência, eu acredito que por essas pessoas e tantas outras, mães, por exemplo, essas mães adotivas, que abrem suas casas e recebem crianças da rua, sem condições. Eu conheço várias que recebem sem a condição de manter ela mesma, mas ela traz as crianças e luta, batalha por isso. Então, esse tipo de pessoa... A mãe Lucinda, mãe? Da novela. Mãe Lucinda, da última novela da Globo. Então, essas pessoas fazem com que, de alguma forma, esse projeto original de Jesus se mantenha. Em contraposição, isso é o mais curioso, às instituições religiosas que se dizem herdeiras do próprio Jesus. Então, esse momento de definição do que é ser cristão, para voltar à nossa pergunta original, esse momento de definição do que é ser cristão fez com que se perdesse muito caminho, que se errasse na mão. E muita gente pagou por isso. Índios pagaram por isso, africanos. Até o século XVI, africano e índio não tinha alma. Isso era uma discussão no meio cristão. E aí não tem cristão... No século XX, os judeus eram ratos e baratas. Sim. Qual é a diferença? E aí não tem, Ronaldo, distinção entre o que é católico e protestante. Não, porque é verdade, eles tudo estão igual, caminhando na mesma vertente sem de dúvida, discutir essas questões. E o que vai ser no século XXII? Essa é a questão. Essa pergunta, de alguma maneira, foi feita a Einstein. Eu vou te dar uma frase, que não é do Einstein, é do modestíssimo idiota Ronaldo Gonlewski. Olha só, eu fui à Europa 2 vezes esse ano que passou, como eu tenho ido pelo mundo nos últimos 12 anos a trabalho. E eu vi o movimento muçulmano crescendo assustadoramente e vi também uma discussão sobre a circuncisão. E cunhei uma frase. A diferença entre os judeus e os muçulmanos, em relação aos europeus, é que os muçulmanos, ao invés de serem massacrados pelos europeus, vão dominar a Europa. Então, os brancos europeus caucasianos que põem suas barbinhas de molho, porque eles vão entrar pelo cano e muito rapidamente. Se eles encherem o saco dos muçulmanos, eles não vão. Os muçulmanos não são os judeus, que não querem incomodar os outros. Os muçulmanos vão querer converter a Europa a Alá. Qual é a sua opinião sobre isso? A opinião, Ronaldo, é que nós passamos, e isso não é um episódio nosso, né, do nosso tempo. Eu mencionava Einstein, né, do pensamento. Frase do Einstein. Perguntaram para ele como seria a Terceira Guerra Mundial. E ele disse, olha, a terceira eu não sei, não tenho nada a dizer. Mas a quarta não vai haver. A quarta será de paus e pedras. Porque vamos voltar à estaca zero. Será tudo destruído. Então, eu acho que essa frase de Einstein dá um pouco o tom das coisas, né? Há que se parar em algum momento, seja por meio de reflexões políticas, reflexões humanistas ou reflexões religiosas, como a que a gente está discutindo aqui hoje, há que se parar para pensar um pouco nisso, de que projeto nós precisamos resgatar. Nós precisamos resgatar um projeto... Os árabes já estiveram na Europa, né? Os mouros já ocuparam a Europa, e depois eles os cristãos... já sabem o caminho. Os cristãos de lá os tiraram. Fizeram o contrário. Então, nesse sentido também, eles foram eliminados. Esse sucesso cristão em demarcar suas fronteiras é quase que inverificável na história. A forma como fizeram isso a custo de muito sangue. Então, de fato, sem o respeito, sem a lembrança, e aí não é nenhum discurso prosélito, não é. Até porque eu me comporto como um historiador. Nesse sentido, não o historiador aquele que fala de ciência, mas que também trabalha no campo das humanidades. Então, há que se recuperar esse discurso da humanidade. E esse discurso da humanidade não é exclusivo de cristão, não é exclusivo de Jesus. Ele perpassa as experiências religiosas. Então, seja a experiência qual for, seja ela judaica, seja ela árabe, seja ela cristã, ela precisa necessariamente de recuperar esse discurso do respeito ao seu semelhante. Porque antes da definição de nacionalidade ou religião, existe não a raça, brancos, negros, existe a espécie humana. É isso que precisa ser respeitado. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, com seu programa inédito e com todas as repetições que você vai poder observar aqui embaixo da telinha, com datas e horários, para que você possa aproveitar o que nós estamos discutindo em Menorá na TV para a sua alegria. Um abraço e até a próxima ocasião.